A guerra na Ucrânia reflete indiretamente uma disputa importante, uma trincheira econômica que aos poucos ameaça dividir o mundo. De um lado, a Europa e outros países democráticos de economia de mercado. Do outro, a Rússia, a China e o máximo de economias emergentes que elas conseguiriam atrair. Muitos economistas veem o mundo consolidando um processo de desglobalização, o fim de uma velha ordem econômica, com consequências potencialmente históricas. Vou começar chamando a atenção para esse discurso do Vladimir Putin. Ele foi feito na última cúpula do BRICS, o grupo de economias emergentes que reúne China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia. Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. O contexto disso é, segundo o próprio Putin, a ruptura com o Ocidente é irreversível e definitiva. Mas para disputar a hegemonia global, a Rússia e a China precisam acelerar a expansão da área de influência. Isso quer dizer, para bem além dos atuais 5 integrantes do BRICS. Bem, esse realinhamento das forças políticas, essa espécie de nova ordem mundial, já está acontecendo. A guerra na Ucrânia é vista como apenas um elemento que deixou isso ainda mais claro. Ela reforçou a necessidade de China e Rússia se alinharem mais economicamente e buscarem mais parceiros no mundo. Na mira está sobretudo o chamado Sul Global, países em desenvolvimento localizados na Ásia, África e América Latina. Essa aproximação já estava acontecendo antes da guerra. Lembra, por exemplo, do início da vacinação na pandemia? Foram justamente as vacinas russas e chinesas as primeiras a serem distribuídas em grande escala em vários países emergentes, como o Brasil e a Argentina. A Argentina, aliás, está querendo entrar no BRICS a convite da China. Pequim quer incluir o país na nova Rota da Seda. Trata-se de um mega projeto que busca melhorar o acesso da China aos mercados e recursos internacionais e fortalecer a influência chinesa em países estrangeiros. Desde a década passada, por exemplo, a China já é o maior parceiro comercial da África como um todo. As estimativas são de que haja pelo menos 10 mil empresas chinesas atuando por lá. The whole model, our capitalist model, I mean, maybe with more social characteristics in Europe, but still was tested, and the reading of the global south, certainly China, but even Russia, was that our model was fragile. Very fragile. Mas que modelo é esse exatamente que estaria em xeque? Durante décadas, os Estados Unidos foram a superpotência econômica mundial incontestável. Após a Segunda Guerra, o país experimentou um enorme crescimento, impulsionado por um consumismo desenfreado. A queda do mundo comunista em 1989 solidificou ainda mais a crença num sistema liderado pelo Ocidente. As barreiras econômicas foram caindo na medida que países precisavam atender às demandas de um mercado global cada vez mais conectado. Olha esses números. O comércio mundial em 1950 estava em 63 bilhões de dólares. Em 10 anos, o valor mais do que dobrou. Em 1990, passou para 3,5 trilhões. Em 2020, já estava em mais de 17 trilhões de dólares. Mas nos últimos anos começou o que especialistas veem como um retrocesso da globalização. E muitos acreditam que a crise financeira global preparou o terreno para o que a gente está vendo hoje. A crise de 2008 e 2009 foi seguida na década posterior por um aumento do populismo, do nacionalismo e do autoritarismo em todo o mundo. E aí veio ainda uma pandemia e a guerra. Isolada pelas sanções do Ocidente, a Rússia precisa de um aliado poderoso. E a China precisa de um parceiro internacional confiável, com projeção de poder regional, para reforçar sua influência e o peso geopolítico global. Um termômetro importante dessas relações é o posicionamento de alguns países do BRICS em relação à guerra. China, Índia e África do Sul se abstiveram de votar em uma resolução das Nações Unidas condenando a invasão russa da Ucrânia, ao contrário do Brasil. Além disso, a China e a Índia vêm aumentando significativamente as importações de petróleo russo. Em poucos meses, os russos já até desbancaram os sauditas como principais fornecedores dos chineses. Isso alivia a pressão sobre a economia russa, que aos poucos tende a ser duramente afetada pelas sanções ocidentais. I think it is really China's presence on the scene definitely pulverizes the old post-Cold War landscape and chessboard, for sure. But the question is really how does the rebalancing occur and how does it take place? Isso tudo se insere dentro de uma estratégia maior de Pequim. Muitos especialistas dizem que a China deseja uma ordem mundial sustentada em 3 pilares: politicamente multipolar,
funcionalmente multilateral e ideologicamente pluralista. Vou explicar. Multipolar seria um mundo com mais de um centro de poder, por exemplo, Estados Unidos, China, Europa e Rússia. Multilateral é um mundo no qual nenhum país dita a agenda mundial, e ela é constantemente negociada entre os vários centros de poder. Ideologicamente pluralista significa que não existe apenas uma forma de governo aceita. Ou seja, o regime autoritário da China ou da Rússia seria uma alternativa em pé de igualdade com a democracia liberal de potências ocidentais. If one part of the world, and I think we've been told loud and clear, wants to change the global order, and this is not only Russia, this is China too, we need to listen. E como o Ocidente reage a isso? A guerra acabou unindo as potências ocidentais. À frente está o G7, criado para agrupar os 7 países mais industrializados do mundo. Estados Unidos, Canadá, Japão e as principais economias europeias representam 10% da população mundial. Mas o peso econômico delas no PIB global chega a 40%. Mas essa frente ocidental não se limita ao G7. Ela inclui também a União Europeia como bloco e, o que é também muito importante, tem uma vertente militar com a OTAN. Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Para combater a influência chinesa, o G7 anunciou recentemente um plano de infraestrutura para países em desenvolvimento, de 600 bilhões de dólares. O bloco aposta ainda em reduzir a sua dependência da economia da China. Esses seriam sinais de uma desglobalização, ou seja, do recuo da integração econômica global, ou pelo menos na diminuição da crença da globalização como único modelo possível. O que está em jogo é a hegemonia global, e essa disputa não tem como reflexo só a guerra na Ucrânia. Esse conflito vai além dos termos econômicos. A médio prazo, esconde riscos muito maiores. Die einen, die Vereinigten Staaten, befürchten den relativen Abstieg, die anderen, China, drängen auf den relativen Aufstieg. Ich denke, das Rennen ist im Augenblick offen und es wäre mehr als wünschenswert, dass es in Formen ausgetragen wird, die außerhalb einer unmittelbaren Blockkonfrontation stattfinden. Im Augenblick sieht wenig danach aus, muss ich bedauerlicherweise sagen, aber die Herausforderung, das nicht militärisch auszutragen, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal.